Olá, cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Ezi. No vídeo de hoje trago para vocês a batalha completa entre o Cavaleiro de Ouro Regulus de Leão e a Espectro Violet de Behemoth. Gostaram do tema? Então já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. O chão foi destruído em forma de X, danificando até mesmo parte do barco da Esperança que os cavaleiros reparavam. Violet se levanta da cratera e diz que os pobres cavaleiros de Atenas são muito frágeis. Seus planos teriam sido em vão, já que logo chegará o seu fim. A estrela celeste da solidão, Violet de Behemoth, pisa com toda a sua força no chão, sendo capaz de quebrar todo o solo. Behemoth anda no meio dos cavaleiros de bronze e dos soldados, indo direto até o barco da Esperança. Seu objetivo é acertar um golpe e destruir a embarcação. Porém, os cavaleiros de bronze de Leão Menor, Hidra, Lobo e Urso seguram a Espectro. Aumentando seu cosmo, ela consegue afastar os cavaleiros de bronze e, para finalizar com apenas um golpe, ela derruba os quatro. Violet então dispara um golpe, abrindo um enorme buraco no barco da Esperança. Ela continua atacando e dizendo que com aquilo a esperança dos cavaleiros morrerá. Porém, de repente, uma mão dourada segura Violet. Esse era Regulus de Leão, que diz para ela parar e completa que aquele barco não será destruído. A Espectro pergunta se ele se refere àquela carroça. Violet conclui que Regulus é apenas uma criança cheia de valentia. E o Cavaleiro de Leão rebate dizendo: nesse caso não terei outra opção. Espectro idiota com força sobre-humana. O leão mostra suas presas. Regulus entra em posição de combate e queima o seu cosmo. Behemoth pergunta se ele queria medir forças, o cavaleiro que tem aquele corpo tão raquítico. E assim o duelo de forças entre as duas feras se inicia, e os cosmos de Leão e de Behemoth queimavam intensamente. Todo o solo começa a se quebrar com todo aquele impacto. Os cavaleiros de bronze estão testemunhando o poder avassalador daqueles dois. São dois monstros. Violet diz que não está nada mal, mas com aquela força imatura, quanto tempo mais o leão poderia aguentar? Regulus admite que, embora ele seja um cavaleiro de ouro, ainda é muito imaturo, porém alguém como Behemoth, o leão com certeza conseguiria superar. Violet acha divertido e desafia Regulus a tentar superá-la. Assim, a Espectro de Behemoth usa toda a sua força, conseguindo derrubar o leão no chão. Porém, o Dourado dizia que era como imaginava, aquele poder não tem peso. Assim, o leão lembra de Asgard, o cavaleiro consagrado como Aldebaran de Touro. O lema daquele honrado cavaleiro dizia que o poder nasce para proteger alguma coisa. E assim, esse poder também se tornou o sangue e a carne do leão. Se tornou sua fortaleza. Regulus aos poucos se levanta, virando o jogo de força bruta contra Behemoth. Com aquelas palavras de Aldebaran de Touro, Violet se lembra do cavaleiro que já havia enfrentado brevemente no passado. Junkers de Lobo grita com o leão: seu completo idiota, o que passa nessa sua cabeça ao medir forças nessa ocasião? Observe e olhe o que essa luta está causando. Está destruindo tudo ao seu redor, inclusive o barco. Não te disse que esse barco é necessário para a Guerra Santa? Regulus dá um sorriso e diz que entendeu. Ele se joga para trás, segurando Violet e com o pé consegue acertá-la. Sendo assim, ele a joga para longe daquele lugar. A Sapuris de Behemoth tem parte do seu peito quebrada e Regulus diz que a superou. Porém, Violet diz para ele tomar cuidado com o que fala. O punho da armadura de leão também estava danificado. Acima das montanhas, nada conseguirá atrapalhar a luta daqueles dois. Regulus então queima o seu cosmo dourado. Toda aquela energia emanada pelo cavaleiro agrada Violet, que também queima seu cosmo intensamente, quebrando as Sapuris de seu abdômen e a metade das Sapuris de seu peito, que ainda estava intacta. O Espectro de Behemoth jura que esmagará Regulus com toda a sua força, apenas depois de ficar sem a proteção que escondia os seus peitos, que Regulus se assusta e percebe que Violet era uma mulher. No seu pensamento ele diz: esse sujeito então na verdade era uma mulher, mas por que ela está no campo de batalha? Ao olhar a presença sinistra de Behemoth, Regulus chega à conclusão de que, independente de ela ser uma mulher, ela é o seu oponente e ele não deve se preocupar com esse detalhe.
Ela é apenas uma combatente muito forte, o resto simplesmente não interessa. Regulus fica em guarda e a forte Violet parte para o ataque. Violet dá um soco com todo o seu poder. Sua força é tão grande que destrói várias rochas, e ela pensa ter derrotado o impulsivo Regulus. Porém, o Leão Dourado está de pé em cima do punho de Violet. Sua habilidade e velocidade são fora do comum. Regulus não só evitou o soco de Behemoth, como também subiu em cima de sua mão. O leão diz que definitivamente Violet tem um grande poder. Behemoth ri e diz que isso significa que Regulus pode apenas se esquivar de seus ataques, como se o leão não tivesse força suficiente para poder enfrentá-la. Mas ele responde que não, significa apenas que ele já entendeu o seu poder. Regulus memorizou totalmente o fluxo e as características do cosmo de Violet. Ele pergunta se ela lembra o que ele disse há momentos atrás. O leão já superou Behemoth. Violet fala para Regulus deixar de ser cínico, e se esse é o caso, ele deve tentar superar o seu próximo golpe. Ela ataca novamente, mas dessa vez com sua mão esquerda. Ali se concentrava o seu poder de espectro. Regulus pula e no ar não poderia se esquivar daquele golpe insano, e por isso ele precisa se defender. E é assim que Violet se assusta ainda mais com o poder do leão. Regulus segura seu soco com apenas um dedo. O Cavaleiro Dourado tem uma habilidade além da compreensão comum. Regulus é muito poderoso. Ele pergunta se está tudo bem para Violet. Como ele disse, já entendeu como seu poder funciona. Por isso basta reunir uma quantidade precisa de cosmo, equivalente ao fluxo do poder de Behemoth, na ponta de seu dedo, e assim em um momento superar toda a sua força. Regulus segura o punho de Violet, e como se não fosse nada, ele ergue a espectro e a lança contra as rochas. Violet não consegue acreditar que o cavaleiro superou o seu poder. Ele tem uma enorme capacidade de se adaptar. Será que foi por esse senso de batalha que ele se tornou um cavaleiro dourado? Violet pergunta se somente agora o leão se deu conta. Ela teria vindo primeiro como um soldado avançado para deter cavaleiros de ouro como Regulus, e por isso exatamente agora o exército de espectros estaria realizando a invasão. O objetivo deles era aniquilar o exército do santuário e destruir o barco de Athena. Regulus chama eles de covardes, e em pensamento ele pede para que Yato, Junkers e seus demais amigos esperem apenas mais um pouco. Ele derrotará Behemoth e logo irá resgatá-los. O leão finalmente parte para o ataque. Violet começa a rir, e assim como havia pensado, o leão ainda estava verde. Regulus não consegue mais mover o seu corpo. Ele olha para baixo e vê uma sombra. Era uma enorme sombra que saía de Violet e tinha a forma de um monstro, a forma de Behemoth. Ela diz que Regulus cometeu um grande erro, achando que sua força era seu único poder. Aquela sombra selará os seus movimentos por completo. Regulus percebe que aquela situação em que ele se encontrava não era nada boa, e antes que percebesse, Violet já estava na sua frente, segurando o seu rosto. Ela diz: "Isso mesmo, desse jeito todos irão morrer, então ainda acha que me superou?" Isso é o que acontece com as crianças que bancam as espertas e se apresentam no campo de batalha. Abra os ouvidos e ouça bem os gritos de seus companheiros e o som também de seus ossos se quebrando. Nesse momento, Violet ataca o imóvel cavaleiro. Violet de Behemoth acaba de dar um golpe no leão que estava paralisado. Ela afirma que superou Regulus por completo. O cavaleiro sangrava, mas ela não para por aí e prepara outro ataque. Behemoth iria dar um soco. Naquele momento, ela pensa na pessoa que é mais importante, o motivo de sua luta, o Senhor Aiacos de Garuda, um dos 3 juízes do inferno. Violet acerta o leão em cheio mais uma vez, um soco direto no rosto. Ela pergunta se ele consegue escutar o som de seus ossos se partindo. O sangue do cavaleiro maquiou o rosto de Behemoth. Tudo isso é dedicado da terra até o céu onde está Aiacos. Cada vez que seu mestre lhe oferece, o enredo ela atua para ele. Behemoth está insano e não para de atacar o leão dourado. Socos e mais socos acertam o cavaleiro, que já está todo ensanguentado. A sombra de Behemoth o segura, e ela diz que a interpretação de Regulus também era muito boa. Nada pode de jeito nenhum destruir o selo de sua sombra. E assim pergunta quantas vezes mais para o leão, que preferia ficar em silêncio.
Ela quer saber quanto tempo mais ele ficará olhando para ela com aqueles olhos. Os olhos de Regulus agora estavam iguais aos de um felino. Ele mesmo, sangrando, sorria. Mas Behemoth não se importa. Concentrando seu cosmo no braço esquerdo, ela jura que colocará um fim na vida do leão, atravessando tanto ele quanto sua armadura dourada com o punho. Até nunca mais, leão! Violet grita e ataca com toda a sua força. Porém, quando estava próximo de acertar o rosto dele, ela para. Violet não entende e fica assustada. O que seria aquilo? Ela simplesmente não consegue mover o seu corpo. Aquilo era impossível, não poderia estar acontecendo. Olhando para o chão, ela viu uma sombra, mas não era de Behemoth. Essa sombra agora era diferente e tinha a forma de um leão. Regulus levanta o seu braço e pergunta se Behemoth consegue ver aquilo. Ele simplesmente a superou em tudo. Esse é o gênio em batalha, Regulus de Leão. Com seus olhos felinos, ele consegue observar, entender, aprender e se adaptar a qualquer situação em uma luta. Violet diz que aquilo é impossível, simplesmente o cavaleiro contrapôs o seu selo da sombra. O cavaleiro salta para o ataque. O Dourado diz que agora a situação estava invertida. A Espectro não consegue acreditar nessa reviravolta. Isso não é apenas o senso de combate avançado do leão, simplesmente sua evolução era inata, uma habilidade que nasceu com Regulus. Dessa vez ele tem a devida oportunidade e não a desperdiçará. Regulus acerta em cheio um soco no rosto de Violet, tornando-se mais forte a cada luta. O prodígio leão demonstra sua especialidade. Ela não acredita que ele superou a sua força. E o pior, além disso, Regulus foi capaz de ver através da sua técnica das sombras. Na verdade, aquela sombra era criada pelos mortos. Eles saem das sombras e seguram a pessoa capturada nessa técnica. Todo o corpo de Violet agora está completamente rodeado pelo verdadeiro revestimento de sua sombra. Behemoth foi completamente capturada. Regulus explica que pode ver sua técnica de sombra claramente. Esses são os mortos do submundo, aqueles que foram confinados no poço de Piche, na 7ª prisão. O leão pode ver como ela manipula eles através de seu cosmo e através também dessas sombras. Violet diz que é impossível aos humanos da superfície perceberem as coisas do submundo assim tão facilmente. Ela queria saber como Regulus fez isso. E o leão responde ironicamente que apenas afiou a sua vista, mostrando assim seus olhos de felino. Dessa forma, ele pode ver todas as especialidades de seus oponentes, seus defeitos e até mesmo o fluxo de seu poder, incluindo até mesmo as sombras. Observando atentamente aquele mecanismo, Regulus percebe que podia manipular os mortos usando um cosmo mais poderoso que o seu. Por isso te disse desde o início que havia te superado. Essas são as duras palavras do leão. Violet começa a dar risada, dizendo que é verdade. Certamente Regulus é um homem diferente daquele de minutos atrás. Sem dúvidas, irá se tornar um guerreiro com uma força incrível em um futuro não muito distante. Isso mesmo, ele é um gênio. Mas Violet utiliza sua força bruta. Assim ela consegue despedaçar os mortos que a seguravam. Ela grita que não irá admitir a derrota. Toda a parte superior de suas sapures é completamente destruída. Até mesmo Regulus fica surpreso. O corpo de Violet brilhava como se fosse metal. E então diz que para ela a força era tudo. A única coisa que a encorajava era o sentimento de se auto-superar. Até que então conheceu seu fiel apoio, o juiz do inferno, Aiacos de Garuda. Ela diz as seguintes palavras para Regulus: não vou ser vencida por você de maneira nenhuma. Farei isso por essa pessoa que me guiou para longe das terras de onde eu me arrastava. Alguém como você, leão, que desde o nascimento gozou da inteligência e da mesma luz que emana agora, jamais será capaz de entender esse esforço. Já não me resta nenhum plano para te enfrentar, só me resta atacar com o meu próprio corpo. Violet queima o seu cosmo intensamente, muito além do normal, e Regulus continua em silêncio após o desabafo da Espectro.
Ela grita o nome de Behemoth e dá um soco. Mas agora é a vez de Regulus demonstrar os seus sentimentos. O leão concentra o Cosmo em seu punho. Ele diz que sempre foi o mesmo. Nunca conseguiu compreender os sentimentos das pessoas. Não conseguiu entender nada além das batalhas. Porém, ele tem uma única coisa que pode fazer. Sempre seguir em frente. Seguir adiante. Assim, Regulus dispara o seu ataque. É o relâmpago de plasma do leão. As duas feras se chocam, Behemoth versus Leão. Aquela energia era extremamente poderosa, tudo em volta deles estava sendo destruído e no fim aquela energia se esvai. Podemos ver o Lost Canvas e a lua cheia no céu. Além, é claro, do barco de Garuda. Os raios de luz do leão estão sumindo aos poucos e parece que Violet conseguiu ganhar mais cicatrizes em seu corpo. Ela está sem energia e chama pelo Senhor Aiacos. Violet cai no chão e Regulus de Leão permanece de pé. A vitória era do Cavaleiro de Leão. Ele ainda diz que Behemoth tinha razão. Ele era apenas um menino, um imaturo, que atua como um cavaleiro. Não importa o quanto ele contemple alguma coisa, Regulus não consegue ver o coração das pessoas. A única coisa que ele enxerga é a forma de superá-las durante as batalhas. A batalha então chega ao fim entre aquelas duas feras e Regulus fala para a forte combatente Behemoth que era verdade, seu punho era muito poderoso. Violet permanece imóvel e de joelhos, com um punho levantado e em silêncio, sem vida. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado da batalha entre Regulus e Violet. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos que gostam da saga The Lost Canvas. E no mais, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?